Olá. Quando a gente pensa no fim de uma democracia, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Provavelmente, tanques nas ruas, generais em palácios, o fechamento do Congresso. É uma imagem forte, quase cinematográfica, do século XX. Mas e se eu disser que hoje a principal ameaça não vem mais pelo cano de um fuzil, mas sim pela caneta de um presidente? E se a democracia não acabar mais com o estrondo, um golpe de Estado clássico, mas com um longo e silencioso sussurro? Um sussurro que se manifesta através de leis, decretos, nomeações judiciais, tudo, e isso é o mais assustador, sob um verniz de legalidade. Essa é a questão central e profundamente perturbadora que nós vamos explorar hoje. E para isso vamos usar as lentes da obra que se tornou um clássico contemporâneo, Como as Democracias Morrem, dos cientistas políticos de Harvard, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Para nós, aqui no Brasil, essa análise tem uma ressonância especial. Como o cientista político Jairo Nicolau observou muito bem no prefácio da edição brasileira do livro, muitos de nós compartilhamos uma sensação permanente de que algumas coisas estão fora do lugar no nosso sistema político. Hoje, o nosso objetivo é usar o rigor acadêmico para tentar entender que algo é esse. Bem, aqui está o ponto de partida. A tese central de Levitsky e Ziblatt é uma virada de chave fundamental para entendermos o nosso tempo. A morte da democracia, de certa forma, foi terceirizada. Os golpes militares clássicos, como aqueles que assombraram a América Latina durante a Guerra Fria, tornaram-se eventos raros. Eles têm um custo político e econômico muito alto no cenário internacional de hoje. O novo método é mais sutil, mais insidioso e, por isso mesmo, mais perigoso. O retrocesso democrático hoje, via de regra, começa nas urnas. Figuras como Hugo Chávez na Venezuela, Viktor Orbán na Hungria ou Alberto Fujimori no Peru, todos eles, sem exceção, chegaram ao poder pelo voto, e uma vez lá dentro do sistema, usaram a legitimidade que o próprio povo lhes conferiu para, metodologicamente, corroer as instituições que deveriam servir como freios ao seu poder. A ameaça, portanto, não vem mais de um ator externo ao sistema, um general que decide romper com a ordem constitucional. Ela vem de dentro, vem de um líder eleito que usa as próprias ferramentas da democracia contra si mesmo. É um processo lento, gradual e que muitas vezes nem parece legal. E é isso que o torna tão difícil de combater. Para a gente poder desvendar essa jornada complexa, eu preparei um roteiro. Primeiro, vamos definir com clareza essa nova face do autoritarismo. Depois, vamos entender quem são os chamados guardiões da democracia, a primeira linha de defesa do sistema, e vamos aprender uma ferramenta prática para identificar um líder com tendências autoritárias. Em seguida, vamos analisar como esses guardiões podem falhar usando um caso de estudo concreto e qual é o manual passo a passo que os autocratas eleitos seguem para minar a democracia por dentro. Por fim, e essa é talvez a parte mais importante, vamos discutir as regras não escritas do jogo, aquelas normas invisíveis que sustentam todo o edifício democrático, e analisar a crise que a erosão dessas normas causou em uma das democracias mais antigas do mundo, para que a gente possa extrair lições cruciais para a nossa própria realidade. Então, vamos começar pela nossa primeira sessão, a nova face do autoritarismo. O padrão que Levitsky e Ziblatt identificaram em países tão diferentes quanto a Hungria, a Turquia, o Peru, a Polônia, é surpreendentemente similar. Líderes eleitos mantêm uma fachada democrática. As eleições continuam acontecendo, o parlamento continua se reunindo, os juízes continuam usando suas togas. Mas, nos bastidores, por trás dessa fachada, eles vão corroendo os alicerces do sistema. E aqui a gente chega num ponto absolutamente fundamental que os autores nos apresentam. O surgimento de figuras demagógicas, populistas, extremistas, não é uma anomalia, não é um defeito do sistema, é uma constante na história da humanidade. Todas as sociedades, em todos os tempos, produzem seus demagogos. A questão central não é se eles vão aparecer. Eles vão. A questão é como o sistema político reage quando eles aparecem. O verdadeiro teste para a saúde de uma democracia é a força do seu sistema imunológico, a força dos seus porteiros, das suas instituições de filtragem. Os partidos políticos, as elites estabelecidas, a sociedade civil organizada, eles conseguem isolar essa figura, mantendo-a longe dos centros de poder? Ou por oportunismo, por medo de um rival, ou por um erro fatal de cálculo, eles abrem os portões acreditando ingenuamente que podem controlar a fera que deixaram entrar. A resposta a essa pergunta, segundo os autores, define o destino de uma nação. E essa antiga fábula de Esopo que os autores resgatam ilustra perfeitamente o mecanismo dessa falha trágica. A história é a seguinte: um cavalo vivia em conflito com um javali. Cansado de ser derrotado, o cavalo procura um caçador e pede ajuda. O caçador concorda, mas com uma condição. Eu te ajudo, mas você precisa aceitar que eu coloque este freio na sua boca e esta sela nas suas costas, para que eu possa te guiar na batalha. O cavalo, cego pela ânsia de derrotar seu rival, aceita.
Juntos eles vencem o javali, mas, após a vitória, o caçador não vai embora. O cavalo, que buscou um aliado tático e temporário, acaba encontrando um mestre permanente. Na política, os autores chamam isso de aliança fatídica. É o momento em que políticos tradicionais, geralmente conservadores, decidem se aliar a um extremista para derrotar um inimigo comum, que na maioria das vezes é a esquerda. Foi exatamente o que a elite alemã fez com Hitler e a italiana com Mussolini. Eles eram os cavalos, convencidos de sua própria astúcia, certos de que poderiam usar a força bruta do caçador e depois descartá-lo. Mas eles descobriram tarde demais que o poder, uma vez entregue a quem não respeita as regras, raramente é devolvido. Esse erro de cálculo, essa arrogância de acreditar que se pode domesticar o extremismo, é o pecado original que leva ao colapso democrático. Então, para a gente fechar esta primeira parte, o campo de batalha mudou. A ameaça à democracia hoje não usa mais uniforme militar. Ela usa terno e gravata, discursa em comícios e é eleita pelo povo. O desmonte não é um ato único e violento, mas um processo de corrosão lenta, que usa a própria lei para subverter o espírito da lei. E a primeira brecha na muralha da democracia não é aberta por um canhão, mas por um convite. Um convite feito pelos de dentro, a aliança fatídica, que acontece quando os guardiões do sistema decidem que vale a pena arriscar o futuro do regime para obter uma vantagem de curto prazo. Isso nos leva diretamente à nossa segunda sessão. Afinal, quem são esses guardiões da democracia e como funciona na prática essa filtragem política? Se a principal ameaça vem de demagogos que chegam ao poder através do voto, a primeira e mais crucial linha de defesa, segundo os autores, são os partidos políticos. Antes mesmo que o nome de um candidato chegue à urna para o eleitor comum, cabe aos partidos a responsabilidade de filtrar, de isolar figuras com tendências autoritárias. Este slide nos mostra um contraste histórico poderoso entre o sucesso e o fracasso dessa função. À esquerda, os casos trágicos da Itália e da Alemanha. Ali, os conservadores, temendo muito mais a ascensão da esquerda socialista e comunista do que os fascistas, fizeram aliança fatídica. Eles entregaram o poder a Mussolini e Hitler, acreditando que eles seriam marionetes. O resultado foi o colapso de suas democracias. Agora, olhem para a direita. Vemos histórias menos conhecidas, mas que são igualmente ou até mais instrutivas. Na Bélgica e na Finlândia, exatamente nos mesmos turbulentos anos 30, a centro-direita enfrentou o mesmíssimo dilema. Mas a escolha deles foi radicalmente diferente. Em vez de se aliarem aos partidos fascistas locais, eles fizeram algo que parecia impensável. Formaram governos de coalizão com seus maiores rivais ideológicos, os social-democratas. Eles tiveram a grandeza de entender que a sobrevivência do regime democrático era mais importante do que suas diferenças políticas programáticas. Eles colocaram o país acima do partido. E ao fazerem isso, eles salvaram suas democracias da onda autoritária que varria a Europa. E como os partidos podem exercer essa função de guardiões na prática? O roteiro proposto pelos autores é bastante claro e direto, como a gente vê aqui. Primeiro, o mais básico de tudo, manter extremistas fora das chapas partidárias. Simplesmente não dar a eles um palanque ou uma plataforma. Segundo, fazer uma faxina interna. Erradicar os extremistas das bases, expulsar os radicais de dentro do partido. Eles citam o exemplo dos conservadores suecos, que nos anos 30 expurgaram sua ala jovem, que era abertamente pró-nazista. Terceiro, evitar qualquer tipo de aliança com partidos antidemocráticos, seja em eleições ou no governo. Qualquer aliança dá a eles poder e, talvez mais importante, legitimidade. Quarto, isolá-los sistematicamente na arena pública. Tratá-los como párias, não como adversários normais e legítimos no debate democrático. E, por fim, o passo mais difícil e mais corajoso, a grande lição da Bélgica e da Finlândia. Quando a ameaça à democracia é existencial, é preciso ter a grandeza de se unir ao seu principal rival ideológico para formar uma frente ampla em defesa do sistema. A conclusão desta segunda sessão é, portanto, inescapável. A democracia não se defende sozinha. A sua sobrevivência não está garantida apenas por uma Constituição bem escrita ou por tribunais independentes. A primeira e mais importante muralha de proteção é a responsabilidade dos atores políticos, especialmente dos líderes partidários. É a coragem de dizer não a um extremista, mesmo que isso signifique perder uma eleição no curto prazo. É a sabedoria de se aliar a um rival para derrotar um inimigo comum da democracia. Quando essa coragem e essa sabedoria faltam aos líderes, as portas da cidadela ficam perigosamente abertas. Isso tudo levanta uma questão muito prática e urgente. Se a tarefa primordial dos guardiões é filtrar os potenciais autoritários, como nós, cidadãos e líderes, podemos identificá-los antes que seja tarde demais? Entramos agora na nossa terceira sessão,
o teste para identificar um autoritário. Para nos ajudar nessa tarefa, Levitsky e Ziblatt recorrem ao trabalho de um dos gigantes da ciência política, Juan Linz. Linz, que testemunhou pessoalmente a ascensão do nazismo e a Guerra Civil Espanhola, dedicou a vida a entender por que as democracias colapsam. E ele criou uma espécie de checklist, um teste com 4 sinais de alerta muito claros. O primeiro, a rejeição, mesmo que velada, às regras democráticas do jogo. O político em questão questiona a validade das eleições? Ele sugere adiar ou cancelar votações? Ele se recusa a aceitar resultados desfavoráveis? Isso é um sinal vermelho. O segundo indicador, a negação da legitimidade dos oponentes. Ele descreve seus rivais não como adversários, mas como criminosos, traidores, inimigos da pátria, uma ameaça existencial à nação. Sinal vermelho. O terceiro, a tolerância ou, pior, o encorajamento da violência. Ele elogia a violência cometida por seus apoiadores? Ele sugere que seus oponentes deveriam ser agredidos? Ele usa uma linguagem que, mesmo que indiretamente, incita a violência? Sinal vermelho. E o quarto, a propensão a restringir as liberdades civis de oponentes, incluindo a mídia. Ele ameaça processar jornalistas ou fechar veículos de imprensa. Ele defende leis para limitar protestos ou a liberdade de expressão de seus críticos. Outro sinal vermelho claríssimo. Para ilustrar o terceiro indicador, o encorajamento à violência, os autores nos trazem exemplos como este. Essa fala de Donald Trump em um comício de 2016 não é apenas uma retórica inflamada de campanha. É um exemplo clássico de um comportamento autoritário identificado por Linz. Nós temos aqui um líder político em uma das democracias mais antigas do mundo, que não apenas tolera, mas celebra e expressa um desejo pessoal de violência física contra seus oponentes. O que ele está fazendo é normalizar a agressão como uma ferramenta política legítima. Por mais de um século, nenhum candidato presidencial dos grandes partidos americanos havia cruzado essa linha de forma tão explícita. Essa ruptura com uma norma básica de civilidade política é um dos mais claros e perigosos sinais de alerta que o teste de Linz nos ajuda a capturar. Portanto, o teste de Linz nos oferece uma ferramenta de diagnóstico. Nós não precisamos esperar um golpe de Estado para identificar uma ameaça. Nós devemos observar o comportamento dos políticos. Eles respeitam as regras do jogo? Eles reconhecem a legitimidade de quem pensa diferente? Eles repudiam inequivocamente a violência? Eles defendem as liberdades de todos, inclusive e especialmente de seus críticos? Os autores são muito claros neste ponto. Um político que falha consistentemente em apenas um desses 4 quesitos já representa um risco sério para a democracia. E como eles notam, populistas que se vendem como outsiders, como figuras antissistema, frequentemente marcam pontos em vários, se não em todos esses indicadores. Agora, vamos aplicar toda essa teoria a um caso prático e dramático, que é central na análise do livro. Entramos na seção 4, a falha dos guardiões americanos. A grande pergunta que os autores se fazem é: por que o sistema americano, que por tanto tempo conseguiu filtrar extremistas de ambos os lados, falhou tão espetacularmente em 2016? A resposta, segundo eles, está na transformação radical do seu processo de escolha de candidatos. À esquerda, a gente vê o sistema antigo, o sistema das salas enfumaçadas. Até a década de 1960, os candidatos à presidência eram, na prática, escolhidos pelos chefes dos partidos em negociações de bastidores durante as convenções. Era um sistema elitista, fechado e pouco democrático, sem dúvida, mas ele funcionava como um filtro poderosíssimo. Os líderes partidários, os chefões, barravam qualquer um que considerassem perigoso para o partido ou para o país. Agora, olhem à direita. Vemos o sistema atual. Após as manifestações caóticas na Convenção do Partido Democrata de 1968, uma série de reformas deu aos eleitores o poder de escolher diretamente os candidatos através de eleições primárias. A intenção era nobre, democratizar o processo. O resultado não intencional, porém, foi a demolição da função de guardião do partido. O poder de filtragem foi transferido dos experientes e pragmáticos chefes partidários para o eleitorado das primárias, um eleitorado que é muitas vezes mais ideológico, mais apaixonado e mais suscetível ao apelo de demagogos e celebridades. Essa linha do tempo conta a história dessa lenta erosão. Tudo começa em 1968, com a revolta contra a elite do Partido Democrata, que levou à Comissão McGovern-Fraser e à criação das primárias a partir de 1972. A ideia era nobre, como eu disse. A cura para os males da democracia é mais democracia. Mas, nas décadas seguintes, o poder dos partidos foi ainda mais diluído por outros 2 fatores. Primeiro, pela ascensão do dinheiro na política, que permitiu que candidatos muito ricos pudessem financiar suas próprias campanhas, sem precisar da estrutura ou da aprovação do partido.
E segundo, pela fragmentação e polarização da mídia, que deu a figuras carismáticas um canal direto para os eleitores, permitindo que eles contornassem completamente o filtro partidário. Em 2016, a tempestade perfeita se formou. Um candidato que era uma celebridade da TV, com uma fortuna própria e com o apoio incondicional de um ecossistema de mídia de direita, conseguiu sequestrar a nomeação do Partido Republicano contra a vontade de quase toda a sua liderança estabelecida. Os porteiros, os guardiões, tinham sido demitidos há muito tempo, e a porta da cidadela estava escancarada. A lição desta sessão nos deixa com um paradoxo bastante desconfortável e uma grande lição sobre consequências não intencionais. Uma reforma feita com o objetivo de tornar o sistema mais democrático e aberto acabou, ironicamente, por torná-lo muito mais vulnerável a ameaças existenciais. Ao remover os filtros que, embora fossem elitistas, protegiam o sistema, a política americana passou a jogar uma espécie de roleta russa a cada ciclo eleitoral. Não era uma certeza que um demagogo ganharia, mas a probabilidade havia aumentado dramaticamente. E isso nos leva à próxima pergunta lógica. Uma vez que um autoritário em potencial passa pelos portões e assume o comando, o que acontece a seguir? Chegamos então à nossa quinta sessão. Existe um roteiro? Um método? A resposta de Levitsky e Ziblatt é um sonoro sim. Vamos conhecer agora o que eles chamam de um manual do autocrata eleito. Para explicar esse manual, os autores usam uma poderosa metáfora do futebol. Imagine um time que quer ganhar não apenas o jogo de hoje, mas todos os jogos futuros, para sempre. O que ele precisa fazer? 3 coisas. Primeiro, capturar os árbitros. Na política, isso significa aparelhar as instituições que deveriam ser neutras: o judiciário, o Ministério Público, os órgãos de fiscalização, os serviços de inteligência. Isso é feito nomeando aliados leais, intimidando juízes independentes ou até mesmo aumentando o número de juízes na Suprema Corte para garantir uma maioria. Com os árbitros no bolso, o autocrata pode quebrar as regras com impunidade e usar a máquina do Estado para perseguir seus adversários. O segundo passo é marginalizar os jogadores-chave do time adversário. Isso envolve silenciar ou cooptar as vozes críticas da sociedade, comprar o apoio de grandes empresários com favores estatais, intimidar líderes da oposição com investigações seletivas e travar uma guerra de desinformação e assédio contra a imprensa livre, rotulando-a como inimiga do povo. O objetivo é deixar a oposição isolada, sem voz e sem recursos. O terceiro e último passo, o checkmate, é mudar as regras do jogo a seu favor. Isso pode ser feito alterando a Constituição para permitir reeleições indefinidas, redesenhando distritos eleitorais para garantir a vitória do seu partido, o chamado gerrymandering, ou criando leis que dificultem o voto de setores da população que tendem a votar na oposição. E este exemplo histórico do sul dos Estados Unidos é uma ilustração brutal e perfeita do terceiro passo, mudar as regras do jogo. Após a Guerra Civil Americana, os afro-americanos conquistaram o direito ao voto e começaram a eleger candidatos do Partido Republicano, o partido de Abraham Lincoln. O Partido Democrata Sulista, que era o partido da supremacia branca, começou a perder poder. Qual foi a solução que eles encontraram? Em vez de competir honestamente por votos, eles decidiram eliminar os eleitores adversários. Leis como a Lei Dort do Tennessee criaram barreiras como impostos para votar e testes de alfabetização. Na teoria, eram regras neutras que valiam para todos. Na prática, foram desenhadas especificamente para impedir que a população negra, que na época era majoritariamente pobre e com baixo acesso à educação formal, pudesse votar. As manchetes dos jornais democratas da época, como esta que vemos, não escondiam o objetivo. Salvos, enfim, adeus republicanos. Eles não deram um golpe, eles apenas mudaram as regras, criando um campo de jogo permanentemente inclinado, o que garantiu quase um século de regime de partido único e segregação racial no sul dos Estados Unidos. O resumo do manual do autocrata, portanto, é este: capturar os árbitros, calar os adversários e reescrever as regras. E o mais perigoso nisso tudo é a aparência de normalidade com que isso acontece. Cada passo é dado através de um processo aparentemente legal, uma lei aprovada no Congresso, uma nomeação para a Suprema Corte, uma emenda constitucional. Não há um evento chocante, um tanque na rua que mobilize a população. Os autores usam a famosa síndrome do sapo na panela. A água esquenta tão lentamente que o sapo não percebe que está sendo cozido vivo. A sociedade pode só se dar conta de que perdeu sua democracia quando já é tarde demais para pular fora da panela. Mas isso levanta uma pergunta. Por que, na maioria das democracias estáveis, os políticos não tentam fazer isso o tempo todo? Afinal, a tentação de usar o poder para esmagar os adversários é grande. O que os impede? Isso nos leva à seção 6, que, na minha opinião, é a mais profunda e importante do livro: as regras não escritas do jogo. Levitsky e Ziblatt argumentam que as constituições e as leis por si sós são como fortalezas de papel. Elas são importantes, mas não são suficientes. O que realmente sustenta uma democracia no dia a dia são normas de comportamento não escritas.
São como as grades de proteção em uma estrada na montanha. Não fazem parte da estrada em si, mas impedem que os carros caiam no precipício. Eles focam em duas que são absolutamente essenciais. A primeira, à esquerda, é a tolerância mútua. É o reconhecimento simples, mas revolucionário, de que seus adversários políticos não são seus inimigos. Eles são cidadãos patriotas com ideias diferentes, mas com o mesmo direito legítimo que você de competir pelo poder e de governar se vencerem. Você os vê como rivais em um jogo, não como inimigos em uma guerra. A segunda norma, à direita, é a reserva institucional. É a ideia de que só porque a lei permite que você faça algo, não significa que você deva fazer. É o autocontrole no uso do poder. Por exemplo, um presidente pode ter o poder legal de demitir o chefe da Polícia Federal que o investiga, mas a reserva institucional diz que ele não deve. Um partido com maioria no Congresso pode ter os votos para aprovar um orçamento sem nenhuma emenda da oposição, mas a reserva diz que ele não deve. É a moderação, a contenção. E a analogia do basquete de rua que eles usam é perfeita para explicar a reserva institucional. Imagina uma quadra de bairro, sem juiz. Os jogadores sabem que se começarem a dar cotoveladas, a fazer faltas violentas o tempo todo, o jogo vai acabar em briga. E no dia seguinte, ninguém mais vai querer jogar. Para que o jogo possa continuar, para que exista um jogo amanhã, todos precisam se policiar, todos precisam ter moderação. A política democrática, eles argumentam, é a mesma coisa. É uma competição dura, é claro, mas os jogadores precisam entender que o objetivo maior é preservar a quadra, é preservar o jogo para as futuras gerações. Quando os políticos começam a tratar cada disputa como uma batalha final, dispostos a quebrar o adversário e a incendiar a quadra para vencer a qualquer custo, a democracia simplesmente não sobrevive. E o que destrói essas normas? O que corrói essas grades de proteção? Uma única palavra: polarização. Mas não a polarização saudável de ideias, que é normal e até desejável em uma democracia. Os autores se referem à polarização tóxica, à polarização identitária. É quando a política deixa de ser sobre impostos e saúde e passa a ser sobre quem nós somos, vira uma batalha entre nossa tribo e a tribo deles. Quando isso acontece, a tolerância mútua evapora. Seus adversários não são mais pessoas com quem você discorda, eles se tornam uma ameaça existencial ao seu modo de vida, aos seus valores. E se eles são uma ameaça existencial, você se sente justificado a abandonar a reserva institucional e a usar qualquer arma à sua disposição para detê-los. Isso é que os autores chamam de jogo duro, ou constitutional hardball. E claro, quando um lado ser jogar duro, o outro lado se sente no direito de retaliar na mesma moeda, o que aprofunda ainda mais a polarização, criando uma espiral da morte para as normas democráticas. A grande e sóbria lição desta sessão é que as leis no papel são apenas o esqueleto da democracia. As normas de tolerância e reserva são os músculos, os tendões e os ligamentos que permitem que esse corpo se mova de forma saudável e funcional. Quando a polarização tóxica age como uma doença autoimune, ela ataca e destrói esses tecidos conjuntivos. E aí as instituições, o Congresso, os tribunais, o Ministério Público, deixam de ser arenas para a competição civilizada e se tornam armas a serem usadas na guerra contra o inimigo. A política vira uma espécie de guerra civil de baixa intensidade, travada com os instrumentos do Estado. E isso nos traz a nossa última sessão de análise, o momento em que todos esses conceitos se conectam de forma dramática: a crise americana e as lições que podemos tirar dela. Os autores defendem de forma muito convincente que Donald Trump não foi a causa da crise da democracia americana. Ele foi o seu sintoma mais agudo e visível. A doença, a erosão das normas, já estava em curso há décadas. Esta linha do tempo mostra a escalada do jogo duro. Começa nos anos 90, quando o líder republicano na Câmara, Newt Gingrich, declarou abertamente que a política não era um jogo de xadrez, mas uma guerra, incentivando o uso de linguagem desumanizante contra os democratas. A tolerância mútua começou a morrer ali. Nos anos 2000, o Congresso de maioria republicana abdicou de seu dever de fiscalizar o presidente Bush na decisão de invadir o Iraque, um claro abandono da reserva institucional. Nos anos 2010, os republicanos no Senado usaram o obstrucionismo para paralisar o governo do presidente Obama em níveis jamais vistos. E o ápice, o ponto de não retorno, veio em 2016, quando o Senado se recusou a sequer sabatinar o indicado de Obama para a Suprema Corte, Merrick Garland, quebrando um precedente de mais de um século. Cada norma quebrada tornava mais fácil e mais justificável quebrar a próxima. Mas por que essa polarização se tornou tão extrema nos Estados Unidos? As raízes são profundas e sociais, não apenas políticas. O grande catalisador, segundo muitos analistas, foi o movimento pelos direitos civis nos anos 60, que causou um realinhamento partidário baseado na questão racial.
A isso se somou a ascensão da direita religiosa nos anos 80, que trouxe as chamadas guerras culturais para o centro do debate. Ao mesmo tempo, a demografia do país mudou radicalmente com o aumento da imigração, tornando o Partido Democrata uma coalizão multiétnica e o Partido Republicano um partido cada vez mais composto por brancos cristãos. E para jogar gasolina em toda essa fogueira, tivemos a ascensão de uma mídia partidária, principalmente na TV a cabo e na internet, que criou realidades paralelas, verdadeiras bolhas de informação, onde cada lado consome apenas as notícias que confirmam suas crenças e retratam o outro lado como o mal encarnado. A conclusão desta análise é avassaladora. A crise americana não foi um acidente de percurso, foi a consequência lógica de décadas de uma polarização que transformou a política em uma guerra de identidades. Os partidos deixaram de representar apenas visões de mundo econômicas diferentes. Eles passaram a representar tribos que se odeiam e se temem mutuamente. Nesse ambiente tóxico, as normas de tolerância e reserva simplesmente não tinham como sobreviver. Donald Trump não criou esse ódio. Ele o percebeu, o validou e o explorou com uma maestria inegável. Ele foi, nesse sentido, o produto inevitável de um sistema cujas grades de proteção já estavam em ruínas. E isso oferece uma lição universal sobre o perigo mortal da política identitária para qualquer democracia. Chegamos então à nossa conclusão. Diante de todo esse diagnóstico sombrio, o que fazer? Como salvar a democracia em tempos de crise? O que nós aprendemos hoje? Aprendemos que as democracias morrem de forma sutil, por dentro, que existem sinais claros para identificar os riscos, que os partidos políticos têm uma responsabilidade imensa como guardiões, e que tudo, no final, se sustenta em normas invisíveis de comportamento. Diante disso, qual o caminho a seguir? Os autores apontam 4 estratégias. Primeiro, formar amplas coalizões pró-democracia, unindo até mesmo adversários históricos, como fizeram na Bélgica e na Finlândia, para isolar a ameaça autoritária. Segundo, reconstruir o centro político, o que exige dos partidos moderados, de centro-direita e centro-esquerda, a coragem de romper com suas próprias alas extremistas. Terceiro, lutar pela democracia sem usar as armas que a destroem, ou seja, resistir à tentação do jogo duro para não perpetuar a espiral da morte das normas. E, por fim, a tarefa mais árdua de todas, confrontar as raízes sociais da polarização, as clivagens que transformam nossos compatriotas em inimigos. E isso nos traz inevitavelmente de volta ao Brasil. A análise de como as democracias morrem não é um exercício acadêmico distante, é um espelho que é colocado na nossa frente. E a pergunta que essa análise nos obriga a fazer é esta: as nossas instituições, as nossas normas de tolerância mútua e de reserva institucional são fortes o suficiente para suportar o nível de polarização que vivemos hoje? Nós estamos atentos aos sinais de alerta que Juan Lins descreveu em nossos líderes de todos os espectros políticos? E talvez o mais importante, qual é a nossa responsabilidade, como cidadãos, como estudantes, como futuros líderes deste país, de agir como guardiões da nossa própria democracia, de defender as regras do jogo, mesmo e especialmente quando nosso time está perdendo? A questão e o futuro ficam em aberto. Muito obrigada.